semana meio tumultuada. Fizemos um bom jogo aqui, a gente sabe da circunstância que é jogar aqui, a dificuldade que é, e demonstrou a força do grupo, né? Esse tipo de jogo aí demonstra. O jogo que a gente fez, atletas cumprindo suspensão, demonstra a força do grupo e agora começa um novo campeonato, né? Um novo campeonato. E para ser campeão a gente precisa ganhar mais 3 campeonatos. O primeiro... E demonstrou a força do grupo, né? Esse tipo de jogo aí demonstra, no jogo aí que a gente tinha aí 6, 7 atletas cumprindo suspensão, demonstra a força do grupo e agora começa um novo campeonato, né? Um novo campeonato. E para ser campeão a gente precisa ganhar mais 3 campeonatos. O primeiro é as quartas finais, que não existe se falar em semifinal, se falar em título, sem passar de quartas finais. E ano passado a gente experimentou o veneno dessa fase. Fizemos também uma boa fase classificatória ano passado, tanto que mesmo saindo nas quartas finais, nós finalizamos o campeonato em 3º lugar geral. Mas esse ano, nossa pontuação aí, a gente não sabe nem... Parece que 2001 a gente tinha conseguido 25 pontos. Em 10 jogos. Em 10 jogos. Assim, então proporcionalmente 2021 pontuou mais, né? Foi 25, 2001, né? Mas agradecer e trabalhar muito porque a gente não ganhou nada. Hugo, ao vivo aqui na TV Brasil Central, no início da sua resposta você falou da semana tumultuada. O que a diretoria pode passar em relação da saída do Fernando para o torcedor que ficou tão machucado depois de ter vivido um sonho, né? Foi do céu ao inferno em pouco tempo. Vamos lá, a gente aqui trabalha sempre com a verdade. Algumas coisas a gente não fala, eu estou falando de uma forma geral, não desse caso específico. Então, vamos relatar e relembrar tudo que aconteceu. No início do ano, nós tivemos a possibilidade de trazer um grande atleta para o Vila. Um atleta que em todas as transferências da carreira dele foram onerosas, ou seja, o clube que ele foi jogar teve que pagar para ele ir. E o caso do Vila foi diferente. A gente ganhou um presente e ele veio para o clube com um compromisso comigo de que se em determinado momento ele quisesse aposentar, ele estaria liberado para aposentar e que se em algum momento ele achasse por bem sair do clube, não para um clube do futebol goiano, mas para outro, vivenciar outra experiência, a gente não teria nenhum tipo de objeção. E o Vila Nova, enquanto a gente estiver na frente, o que a gente combina, a gente cumpre. Nós estamos lá indo para o 5º ano, de muitas dificuldades, e o que a gente combina, graças a Deus, a gente tem cumprido. Independentemente de estar escrito ou falado, a gente cumpre. No caso dele, além de falado, era escrito. Então, o atleta estava treinando normalmente, não teve nenhum tipo de problema. Em alguns anos a gente poderia falar de salário atrasado, de às vezes um campo que não estava em condição de treinamento, poderia às vezes falar aí de uma falta de material, coisa que hoje isso não existe. Tanto que nós temos hoje aqui um campeão mundial que só tem coisas boas para falar do Vila, que é o Ralf. Então, o empresário do atleta, ele saiu na quarta ou na terça? É quarta. Então, nós jogamos segunda à noite. Na terça, aproximadamente 11h30 da manhã, me ligou. Falou, Hugo, nós estamos com a situação do Internacional para o Fernando. E o Fernando demonstrou interesse em ir, eles vieram com a nova oferta. E não cabe a mim aqui falar, porque uma coisa é os motivos do atleta vir em janeiro, outra coisa é o atleta mudar de ideia. E eu não estou aqui para questionar, mesmo porque a coisa ela é muito objetiva. Imediatamente eu liguei para o Fernando e falei para ele para nos encontrarmos. Combinei com o Frontinho de forma imediata, algo grave, né? E aí ele, mais ou menos 1h da tarde, na hora do almoço, rapidamente a gente se encontrou próximo da residência do Fernando.
e ele falou que estava tendente a aceitar a nova proposta do Inter. Os motivos aí, não sou eu que tenho que falar, os motivos dele, é ele que tem que expor, eu estou falando os fatos. Nós falamos para ele da importância que era, pelo menos, ele terminar o Campeonato Goiano conosco. E aí, o empresário dele já havia me falado que era condição do Inter que ele fosse agora. Terminamos a conversa, ele ficou de pensar e eu falei para ele, nós temos esse combinado, esse ajuste, se você quiser ir, eu infelizmente não tenho como travar. Independentemente de qualquer coisa, o que a gente combina, a gente tem que cumprir. Então, aí ele foi para a casa dele, eu voltei para outra atividade e no caminho fiz contato com o presidente do Inter, o Alessandro, que eu tenho um bom relacionamento com ele. Fiz contato com ele e ele, para falar para ele, dar essa oportunidade para que o atleta terminasse o Campeonato Goiano, tendo em vista que existe já a excepcionalidade, mesmo a janela fechando, após o estadual o atleta se transferir a uma janela que o regulamento permite a transferência. E o presidente é um cara sensacional, o Alessandro. Falou assim, Hugo, aqui a minha dificuldade é a gente precisa de um jogador nas características dele, para agora, né? Se não for ele, eu vou ter que ir atrás de outro atleta. É uma necessidade dele. E aí, cabe o atleta, no caso o Fernando, decidir ir ou não. Pode ser que amanhã eu ache outro atleta. Inclusive, não vai ser só ele que vai estar disponível no mercado. E assim a gente deixa na mão de Deus, né? As coisas que a gente não pode mudar, nós não podemos sofrer por elas. Então, nesse mesmo dia, eu fui informado que o Fernando havia aceitado, já mais para o final da tarde, a nova proposta do Inter. Marcamos com ele no outro dia de manhã no clube. E aí a gente fez questão ali de estar outras pessoas do clube envolvidas. Lógico, pouca gente. Entrou, o Fernando é um cara também, isso aí não muda nada quanto a pessoa. Primeira pergunta que eu fiz, Fernando, e assim como eu tinha feito no dia anterior, Fernando, algum problema aqui dentro? Ele falou, não, zero problema, só agradecer. E é isso. E aí, o que acontece? Se eu soubesse de tudo isso, quando ele veio, eu ia fazer do mesmo jeito e só agradecendo. Observação, como ele iria sair e não precisaria de fazer uma compensação financeira, eu não sei se ele vai tirar do pacote dele, se é da pacote da comissão, não sei se o Inter aumentou um pouco, isso aí não me vem ao caso. Ele, de pronto, ele ofereceu um valor, falou, eu vou deixar um valor, que eu considero um bom valor para quem ficou aqui, vamos dizer, em vez de graça. Só trouxe coisas boas para nós. Lógico que o torcedor, ele vai ficar frustrado. Acaba que quando a pessoa ela é cativada por algo, ele vai ter ali uma frustração. Isso é igual aquela namorada que cai na história do namorado, e aí depois o namorado larga ela, e depois a mesma coisa da mulher que larga o namorado. E assim, não estou aqui falando mal de forma alguma, eu falo assim, porque gerou expectativa, por consequência, vai frustração. Infelizmente, o que a gente poderia fazer era isso. Fizemos de tudo para que completasse pelo menos o Campeonato Goiano. Só que eu sou uma pessoa muito objetiva. O futebol é um esporte coletivo. Desde a chegada do Fernando, sabemos da importância que ele teria, tudo. Eu sempre frisei que ele vinha para ser uma peça importante no processo, no qual há outras pessoas envolvidas. Poucas pessoas aí, se você for observar agora, no dia que ele chegou, aquela felicidade no dia da apresentação dele para a torcida, era no intervalo do jogo, e eu fiz questão de ir para o vestiário, que é ali onde eu gosto de acompanhar, porque é ali que eu sei que o resultado vem.
que é do grupo de atletas, que é o que fica aqui hoje, que é saber que no processo as pessoas têm ali a sua devida importância. Uns ali vai ser mais decisivos, outros nem tanto, mas rei morto, rei posto, o Vila Nova está muito acima, nosso grupo é forte. Na mesma posição que o Fernando joga, nós temos excelentes atletas e desejo que o Fernando tenha muito sucesso no Inter. É um atleta que vai chegar lá e tem certeza que vai desempenhar um grande futebol, ajudando o Colorado Gaúcho. Nós trazemos benefícios. Voltamos para a saúde natural. Nós demos um passo que a gente acreditava tranquilamente que a gente iria conseguir, mas assim, nós não tivemos a sobra. Quer dizer, entenda nesse sentido. Nós estávamos no vermelho, correndo para sanear isso aí, como a gente sempre, graças a Deus, tivemos força para estar fazendo, mas a gente não tem saúde, vamos dizer assim, não tem aquele respiro financeiro, aquela coisa. Ô, presidente, se é que você tem interesse em confirmar esse valor, porque ele saiu aí, inclusive em rede social, que esse valor que talvez seja o Fernando ou o Inter, alguém vai destinar para o Vila, pela saída dele, seria de R$600 mil. Essa informação, ela realmente procede? É esse o valor que está entrando? Olha, eu não confirmo valores, assim como eu não confirmo valores de negociações, né? Você já sabe. Não é esconder nada mesmo, porque esse valor é diluído depois no balancete. Eu falo isso aí mais é porque é uma estratégia nossa aí, é questão de correr de penhora, é uma série de situações que, às vezes, até estrategicamente no mercado, porque às vezes você tem que passar um atleta por um valor que pode parecer mais barato, e às vezes o mercado está vendendo todo mundo de graça e quer ficar comparando, então eu não gosto disso, entendeu? Deus abençoe o dia que a gente pegar a um ponto de estar falando ali de cifras altíssimas, aí você usa aquilo ali como, vamos dizer assim, como parâmetro, mas nesse caso vai ficar uma compensação financeira que eu julgo pertinente, mas eu quero destacar o seguinte, qualquer um, você às vezes aí que está criticando, torcedor, você tem uma empresa que há 50 dias atrás, ó, você não tinha nada. Você contrata ali um produto, vamos dizer, um atleta que vem aqui te dá uma projeção internacional. E nós viramos notícia no mundo inteiro. Aí essa pessoa sai, te ajuda em alguns jogos. Por exemplo, o cara chega e fala para você, ó, tô indo para aí, vou te dar uma projeção, vou te ajudar, vou manter a forma aí, durante 6, 7 jogos, vou te ajudar em 2 clássicos, e a hora que eu for embora ainda vou te deixar um dinheiro. Eu quero 30 desses por ano, se puder até uns 70. Então, é isso aí. A gente lamenta, gostaríamos de contá-lo no elenco, no grupo, e é isso. Vila Nova continua da mesma forma, viemos aqui, um jogo muito difícil, com o nosso grupo, terminamos aí com 4 atletas da base. Deus abençoe que nos anos vindouros o Vila possa estar finalizando uma fase classificatória do Goiânia que esteja com 26 pontos, terminando com pelo menos 4, 5, 6 garotos da base em campo. Acho que esse é o propósito. Presidente, chegaram informações de que o Fernando teria saído, talvez por interferências suas nas instalações do Igor Magalhães. Como que você recebe? Você chegou a receber essa informação? Chegou até você? Como que você recebe isso? Eu recebo como uma piada de mau gosto. Falar, aqui no Vila a pressão é forte. Pressão em cima de treinador, a pressão em cima de jogador é forte. Por exemplo, tem atleta aí, eu não gosto de ficar citando individualmente, que era um jogador no começo do campeonato, hoje é outro jogador. As pessoas têm que pressionar. Pressão, o cara tem que tentar e tem que justificar o que ele está fazendo. Isso não quer dizer que vai dar certo ou não. Agora, a liberdade de escalar, modelo de jogo, conceito de jogo, sistema tático, a gente não interfere, não. Mesmo porque, se às vezes eu tivesse essa autonomia, eu ia fazer uns trenzinhos diferentes. Não que teria chegado com uns 26 pontos, mas às vezes uma outra coisa seria diferente. Isso aí, meu irmão, vou te falar, isso aí, a gente só manda no time nosso lá do Pergunta Livre, pode ficar à vontade. Isso aí é só no PlayStation. Na hora que eu vou jogar com meu menino, aí lá nós comanda. Vai ver o jogo do Goiatuba amanhã? Vou ver, não só do Goiatuba, mas vários outros aí. A gente gosta de ficar ali, assiste um pouquinho de um, assiste um pouquinho de outro.
Eu sei que você vai me perguntar o que eu espero é o que seja melhor para o Vila, a vontade divina. Espero que seja um resultado que a gente chega e caia para nós um adversário que Deus põe a mão, ajuda a gente e a gente passa, só isso. Se vai ser primeiro, segundo. O que adiantou nós ter classificado classificamos em terceiro ano passado? Que adiantou porcaria nenhuma. Perdendo do Anápolis, ficamos aí chupando o dedo do mesmo jeito. Então, eu não tenho... Eu já passei dessa fase de acreditar que decidir dentro de casa é bom, decidir fora é bom, que soltar foguete em porta de hotel é bom, esconder escalação resolve. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito no comprometimento de quem entra no campo. Nisso eu acredito. E olha que às vezes isso não te dá a vitória, isso te aproxima da vitória. Agora, quando os 11 estão lá dentro, estão comprometidos, correndo, envolvidos em conquistar o clube, aí eu acredito que você toma posse da vitória. Agora, o adversário, se é A ou B, tem pouco que pode, mas você sonhar em ser campeão, que é o grande objetivo, você precisa passar por todos eles. Virando a página do Fernando, como você acabou destacando agora há pouco, o Vila Nova é muito maior do que ele ou de qualquer um no clube. Tem um outro jogador que você citou agora há pouco, que é o Ralf, que é outro também que tem um impacto nacional, que ganhou tudo, campeão do mundo. Eu acabei perguntando para ele na coletiva ontem exatamente sobre o que representa hoje o Vila. E ele acabou destacando que no clube ele voltou a encontrar paz, mesmo com um contrato curto de 1 ano, e que ele é muito feliz aqui. Aí vem a minha pergunta. Veio um Fernando que teve um impacto mundial, tem um Ralf já 3 temporadas por aqui. O quanto você entende como presidente, que vive o dia a dia do clube, o Vila se tornou atrativo para a vinda de grandes jogadores, para todo mundo estar olhando diferente para o clube, que hoje está pagando em dia e está brigando para chegar a uma Série A do Campeonato Brasileiro? Então, primeiro, só de você estar num lugar onde as pessoas cumprem o combinado, já é um primeiro ponto. Num lugar onde você é respeitado. Porque aqui, por mais que tenha pressão, tenha tudo, internamente as pessoas são respeitadas. Pode chegar um ou outro falar que eu sou bruto, às vezes fui ignorante, mas nunca injusto. Posso ter cometido alguma injustiça, mas nunca com esse espírito. Chega num lugar onde o básico para trabalhar, você tem. A gente não deixa faltar, a gente cobra. Um ambiente limpo. Não abro mão de um grupo leve, de um grupo em que as pessoas estão comprometidas. E o Ralf, assim como o Anderson Conceição, assim como o Fernandão, assim como a Podi, são grandes referências, assim como o próprio Fernando, são grandes referências que aceitaram o nosso desafio. São pessoas que hoje, elas convidam, elas referendam quando você vai atrás de um outro atleta, o Vila. Isso para nós é muito importante. O Ralf não é um jogador. Eu falo isso pro Ralf. Ralf, você é uma marca. O Ralf é uma marca. Pra você ter ideia, o Ralf tem mais seguidor no Instagram do que o próprio Vila. Não estou falando que ele é maior do que o Vila. Estou falando a dimensão que é o atleta. Longe disso. É um atleta que, se eu falar dele para vocês aqui, é um atleta que nunca discutiu o valor do salário em renovação. Nem para vir pro Vila. Eu acho até que a gente dá uma explorada nele. Vou abrir meu coração para vocês aqui. Para falar a verdade. Mas como eu tá com muito em caixa, eu tô tranquilo, minha consciência está tranquila. Ele é um cara que às vezes as pessoas pouco sabem. Ele, tempos atrás, nós precisamos de um equipamento no DM, pedi para dar uma seguradinha, não era algo como necessário, pedi para dar uma segurada. Isso ali, a gente precisa escolher ali, administrar. Aí passa 2 dias, eu chego no DM e eu vejo o aparelho lá. Aí eu falei assim, pai, que diabo que esse aparelho está fazendo aqui? Ela falou, não, o Ralf comprou e emprestou para o clube. É um cara que ele pega o bicho dele, ele sai distribuindo para funcionário. É um cara que ele chega, igual ele chegou na pré-temporada e é até agora o menor percentual de gordura do grupo. Ele é o primeiro a chegar no clube. O Ralf mudou a rotina de funcionários do clube. Porque a gente marca ali, eu particularmente,
e aí algumas coisas que eu interfiro, se for para interferir, eu interfiro nisso aqui. Treino tem que ser de manhã. Treino tem que ser de manhã, tá, ô professor? Treino tem que ser de manhã. Porque à tarde, meu filho, para Goiânia, é uma beleza. Aí o nego vai para Gandaia, acha que tem que acordar 11 horas da manhã, não almoça direito, aí vai para treinar, aquela boa vontade. Não, treino é de manhã, até para você ver quem está quebrando a noite. Isso aí eu interfiro. Agora, o que ele vai dar no treino? Esse treino eu não interfiro, não. Lógico que essa exceção outra. Então, a gente sempre, nos treinos de manhã, a gente tem um costume ali de marcar a apresentação às 8h30 da manhã. Os funcionários pegam às 8 horas, com a vinda do Ralf mudou tudo, porque ele chega às 7h30. Aí tem que incomodar o povo mesmo. Então, o povo tem que... Então, o povo tinha que... Então, assim... E isso... Eu falo que, às vezes, a maior educação é o exemplo. E ele, para mim, é um grande exemplo, assim como todos os outros. O próprio Fernandão, pensa num cara também comprometido, assim como todos, Apodi, Anderson. Esses caras, é o que eu falo, semana mesmo, eu falo, cara, o cara tem 2 pontos em comum, esses caras vencedores do Ralf. Primeiro, eu nunca conheci um vencedor que não fosse cristão, que acredita que Deus é o Supremo. Segundo, é o cara que tem um espírito de vencedor, uma vontade de se desafiar. E isso é o que ele tem. Então, cara, esse cara para mim esse aí, assim como vários outros atletas passaram no clube, mas esse aí é um cara especial. Presidente, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre a Liga, queria saber se tem alguma novidade, mas parece que o Corinthians também já interessou em participar. Tem alguma novidade em relação a isso? Não, pior não tem nenhuma novidade. Pelo contrário, nós estamos com um problema grave para ser resolvido, porque a gente continua com o valor retido, guardando solução. Tem clubes aí que estão em recuperação judicial, que assumiram compromisso. Nós assumimos alguns compromissos também. Dinheiro nosso está empregado em estrutura física e pagamento de dívida. A gente não faz loucura com pagamento de jogador, mas a gente pede o trem da oportunidade, que é de transformar a história do clube, mudar o clube de patamar. Porque a deixar para o outro, mesmo que ele tenha condição de respirar, nós ainda estamos na UTI, né, financeira. Então, nós temos esse problema grave, está se arrastando, está comprometendo aí vários planejamentos, não só do Vila, mas de vários outros clubes. Então, a gente espera, inclusive, que esteja resolvido. Algum valor bloqueado? Alguns receberam a metade ano passado e outros não, é isso? O que acontece? Os clubes que estavam na Série B, eles anuíram um contrato, todos nós anuímos a um contrato dos direitos de transmissão, que vai de 2023, 24, 25 e 26. Esse contrato foi feito com a Abrac. É uma empresa que ela assumiu ali, tentou para revender o direito. As equipes da Série B, que estavam a passar, todas anuíram esse contrato. Esse contrato tem ali uma cláusula de preferência de renovação com a própria Abrac. Aí, o investidor da Liga entende que tem que se retirar essa cláusula de preferência, porque o investidor, ele entende que esse direito de preferência, essa cláusula, ela faz com que ele perca o domínio do produto que ele está adquirindo no percentual. E eu não vejo problema nenhum. O que eu vejo ali, primeiro, que a CBF tem que tirar e que o investidor também não pode também ser tão duro com os clubes a ponto de reter. Então, todas as equipes que estavam na Série B do ano passado teve bloqueado a metade do valor a ser recebido. O presidente, só aproveitando isso, é claro que esse dinheiro está bloqueado, se não me engano, são 55% do valor. O quanto que está fazendo falta para o Vila nesse momento? Acho que, olha só, a gente poderia estar fazendo aqui inúmeras estratégias de equalização de dívida. Vou citar para vocês. A gente não consegue, com energia solar no clube, porque a gente não consegue fazer o financiamento igual você consegue fazer no banco se tiver com o nome limpo. A gente não consegue fazer. A gente não consegue ter acesso a recursos federais, Ministério do Esporte, esse recurso aí que a gente vê aí,
porque a gente não tem as certidões. A gente não consegue, em determinados momentos, receber alguns outros, vou resumir, projetos sociais que outros clubes recebem, e esse projeto eles pode te ajudar em custeio de funcionário, pode te ajudar em estruturação do clube, porque você não tem isso. Nós ficamos, agora, recentemente, quase 20 dias com a nossa conta bloqueada, e foi, inclusive, penhorado valores de uma ação trabalhista, que é do Fernando. Assim como tem várias outras ações de 2018, 2019, que estão transitando em julgado agora, que estão gerando problema. Nós temos ações na CNRD que estão na bica aí de se tornar um grande problema para o clube. Então, o que acontece? Quando você tem esse valor, que é um valor considerável, às vezes a gente poderia ter aderido a um REPI. Nós fizemos ali uma sondagem, ali uma proposta de uma transação direta junto à PGFN de 27 milhões que o Vila tem de dívida fiscal executada. A gente conseguiria ali fazer um planejamento ali, aderir a um plano de renegociação que seria para 14. Então, isso aí te trava substancialmente. Então, o que a Liga tinha que repassar ano passado, ela passou só metade, aí? Isso, só metade reteve, restante, o investidor reteve, até a resolução disso. E se não resolver isso, ele vai precificar uma penalidade, vamos dizer, uma redução que ele acha que ele vai ter de prejuízo porque não teria o domínio total do produto. E tem alguma tipo, assim, eu não entendi. Não, isso, outra coisa, eu entendi. O senhor citou a questão de ação trabalhista, citou o Fernando ao mesmo tempo, o senhor podia explicar de novo? Não, eu citei, perdão, é o Danilo, desculpa, beleza. É o Danilo, então retificando a ação, por exemplo, do Danilo agora, ficamos com a conta bloqueada 20 dias, você não consegue receber, ali te atrapalha tudo. Se você tem um caixa ali, vai te ajudar a renegociar, então, é mais nesse sentido. A ação do Danilo, ela não foi encerrada ainda não, tá? Não, ela transitou já em julgado, ela era para ser um valor até maior, brilhantemente com os nossos advogados, que é a infantaria nossa, os melhores, que eu falo para você, tranquilamente do país, conseguiu aí com que a gente, vamos dizer, uma coisa a legislação, o mínimo que o cara tem direito, vai ter que pagar. Mas não deixou ir além e ainda conseguimos quebrar muita coisa. Então é um valor, acho que ficou até de domínio público, acho que o Massad botou R$250 mil, o negócio. Vai pagar isso. Não, já está bloqueado em conta, e nós estamos discutindo para pôr num plano, para a gente pagar parcelada, desse jeito, não. Que é R$1 por dia. E tem alguma previsão desses 55% da Liga serem liberados? A gente espera que seja de imediato. Mas aí, estamos pressionando o CBF para resolver. Aí, o presidente Hugo Jorge Bravo falando, depois da vitória do Vila aqui, falando bastante sobre a saída do Fernando e sobre a Liga que o Vila e outros clubes estão planejando montar. Tá legal, valeu, grande Henrique, dando um show pra variar, né, um showzaço pra variar nessa cobertura aí do Vila Nova, o nosso Henrique Alcaraz, aqui dentro do pós-jogo Band News. Atenção, hein,